uma pausa na nossa conversa com a psicanalista Priscila Santos de Souza e o professor Joel Birman para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos. Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Cumprindo decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, decisão referendada pela maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, determinou a instauração da CPI para investigar omissões e outros desvios do governo federal na condução da crise sanitária provocada pela pandemia de Covid-19, bem como a aplicação de recursos enviados pela União aos estados e municípios. CPI é uma sigla que corresponde à expressão Comissão Parlamentar de Inquérito, instituto que é definido pelo artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. Por meio desse tipo de comissão, o Congresso Nacional realiza investigações sobre qualquer tipo de fato específico e relevante para o país. As investigações geralmente recaem sobre desvios ou ilegalidades, e a CPI tem, nesses casos, os poderes próprios das autoridades judiciais. A CPI pode requerer, por exemplo, informações oficiais, solicitar auditorias e perícias, intimar e ouvir testemunhas, convocar ministros de Estado e realizar diligências, como audiências públicas, viagens para investigação e quebras de sigilo bancário, fiscal ou de dados telefônicos. A CPI da pandemia funcionará no Senado e terá uma duração inicial de 90 dias, mas pode ser prorrogada se esse prazo for insuficiente para uma conclusão final. Ao final, a CPI deverá emitir um relatório final, por meio do qual concluirá pela existência ou não de omissões, desvios ou fraudes, encaminhando esse relatório, se for o caso, ao Ministério Público. As comissões parlamentares de inquérito, em que pese sua função investigativa, têm uma natureza política. Seus debates giram dessa forma entre temas típicos de uma investigação criminal e temas políticos. No caso da pandemia, a exposição do governo, do Poder Executivo, dos ministros da Saúde, do Presidente da República é inevitável. Não há CPI boazinha. A exposição midiática de fatos das autoridades do Executivo e dos parlamentares integrantes da comissão geralmente insufla os ânimos e aumenta o tom, já bastante elevado, do embate político. A bem da verdade, se os senadores cumprirem sua missão, a CPI obterá respostas sobre os recursos públicos gastos na compra de medicamentos sem eficácia comprovada contra o vírus, sobre a indicação do uso desses medicamentos, a famosa cloroquina, por exemplo, mesmo depois de se constatar que, além de ineficaz, ela poderia causar efeitos colaterais graves nos pacientes que através dela foram tratados. Obterá respostas sobre a falta de insumos para o tratamento da doença, tais como oxigênio, sedativos, relaxantes musculares, equipamentos de proteção, respiradores, etc. Descobriremos por qual motivo o governo não negociou no momento correto, com laboratórios nacionais e internacionais, a compra de vacinas, apesar de ser procurado por vários desenvolvedores em meados do ano passado. Por qual motivo o governo federal teria divulgado notícias que desincentivavam a população a se proteger e a se vacinar, especialmente pela vacina mais disponível no Brasil, justamente ela, a Coronavac do Instituto Butantan, apelidada por lideranças federais de vacina chinesa? Parece claro, ademais, hoje, para a maioria dos brasileiros, que o governo federal traçou uma estratégia abertamente contra o lockdown, contra o uso de máscaras, contra o distanciamento social. É preciso que o governo se justifique perante o Congresso e a sociedade por que agiu dessa forma. O que pretendia lograr e qual o resultado de fato obtido ao cabo de mais de um ano de enfrentamento da pandemia.
A CPI da Covid pode ser um divisor de águas na política nacional e pode representar o início do fim do governo Jair Bolsonaro. A continuidade do governo depende de ele conseguir provar perante o Senado e a opinião pública que agiu corretamente e que conseguiu poupar e salvar a vida de muitos brasileiros. Parece difícil a posição do presidente. Cuidem de sua saúde, meus caros amigos, cuidem de nossa democracia. Abraço a todos e até a próxima semana. Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.